participar, né, dessa aula sobre dívida, a disciplina Dívida Pública do curso Gestão Aplicada à Política, né, do IFES Campus Nova Venécia. Né, agradeço essa oportunidade. Né, a aula será um panorama geral sobre a dívida pública. Né? Meu nome é Lúcia Maria Bacelar de Miranda, eu coordeno o Núcleo Capixaba da Auditoria Cidadã da Dívida, né, e faço parte do Instituto Genildo Batista. Inicialmente, né, parabenizo o IFES Campus Nova Venécia, né, por incluir essa disciplina no referido curso, né, sobre gestão aplicada. Essa dívida pública é um tema, é uma disciplina, é um assunto que deveria fazer parte de todos os currículos escolares. Né? E por quê? Porque a dívida pública ela perpassa boa parte da nossa história. Né? Então, a partir de 1500, a colônia já estava a serviço dos interesses da metrópole. Em 1808, né, Dom João VI trouxe a dívida contraída pela Casa Real Portuguesa, né, na Inglaterra, e ao longo da história, quer dizer, proclamação da independência, proclamação da República, né, em todos esses momentos, a questão da dívida pública estava colocada. E grande parte, né, dessa dívida da época do Império, não contraída, nunca chegou ao Brasil. Quer dizer, o Brasil pagava, né, ficávamos com a dívida, mas não víamos a cor do dinheiro. Né? Era uma prática que prosseguiu durante toda a República Velha, né, de fazer dívidas novas para pagar dívidas velhas. De 1915 a 1930, os empréstimos que antes eram, em sua grande maioria, ou em determinado período, totalmente com a Inglaterra, a partir, quer dizer, nesse período de 1915 a 1930, os empréstimos contratados em Nova York superaram os empréstimos com a Inglaterra. Na década de 30, né, Getúlio Vargas resolveu fazer a auditoria da dívida, né, fazer uma análise da dívida, e o que constatou? O que o governo Vargas constatou? Que 60% da dívida naquela época era ilegal. Então, essa é uma história, quer dizer, analisar a dívida pública à luz dos acontecimentos, né, à luz da política adotada ao longo da nossa história, é muito importante para compreendermos, né, essa situação em que nos encontramos hoje. A Auditoria Cidadã da Dívida, através dos seus estudos, das suas pesquisas, da sua participação, né, em CPIs, tanto no Brasil como fora do Brasil, ela constatou que a dívida atual é da época da ditadura militar. E o que ocorreu na época da ditadura militar? Várias alterações, né, na legislação, e a dívida externa cresceu 32 vezes. Né? Temos aí um gráfico que mostra, de certo modo, né, a partir de 1971, mostra esse crescimento. Em 1964, a dívida externa brasileira era de 3,2 bilhões de dólares. Em 1985, ao final da ditadura, eram 105 bilhões de dólares. Tem um artigo que eu escrevi, um texto para a Auditoria Cidadã da Dívida e para outras organizações, intitulado Dívida dos Estados. Quanto mais se paga, mais se deve. Então, nesse artigo, que o link está aí, assim como em vários trabalhos da Auditoria Cidadã da Dívida, é mostrado, né, o que de fato ocorreu.
né? Quer dizer, a partir de análises da legislação que foi alterada, a partir da análise de resoluções do Senado, né? Para se compreender como é que eram se dava e se deu o endividamento naquele período. Então, recomendo a leitura para quem quiser aprofundar essa questão. Na década de 80, né, com a crise da dívida externa, foram feitas várias CPIs, comissões parlamentares de inquérito no Congresso Nacional. As conclusões a que essas CPIs e esses relatórios e aquelas análises feitas à época constataram, né, são conclusões gravíssimas. Mas, infelizmente, nada foi feito pelos governantes, pelos parlamentares, né, e as parlamentares e pela justiça de um modo geral. Né? Em 1988, através de um projeto do deputado federal Hermes Zanetti, né, foi incluída na Constituição Federal do Brasil, né, o artigo 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Né? Esse artigo assegura a auditoria da dívida externa. Né? À época, falávamos, e o grande problema era a dívida externa, só que hoje está tudo junto e misturado. Né? Quer dizer, transformaram a dívida externa em interna, né? As irregularidades, os desmandos são enormes. Né? Inclusive, tanto na época do Getúlio Vargas, como na análise das resoluções do Senado, se constata que muitos empréstimos não têm sequer, né? Não tem contrato, não tem informações essenciais, né, sobre os mesmos. E o deputado federal Hermes Zanetti, né, através da luta que ele travou naquele momento, conseguiu essa inclusão, mas sofreu severas retaliações. Né? No seminário comemorativo dos 20 anos da Auditoria Cidadã da Dívida, foi feita uma homenagem a ele, né? E nessa homenagem ele relembrou, né, o que passou por conta dessa luta travada. Em 1994, em fevereiro de 1994, tem início o Plano Real. Né? O Plano Real era na época do governo Itamar Franco, né? O ministro da Fazenda era Fernando Henrique Cardoso, o FHC, que assumiu no dia 1º de janeiro de 1995 como presidente. E esse Plano Real, que foi apresentado como uma salvação, o Brasil agora estava, né, equiparado aí ao primeiro mundo, o real era igual ao dólar, todo aquele período e todas aquelas medidas que foram adotadas, né, passava uma ideia diferente do que de fato estava acontecendo. Então, o Plano Real significou destruição, significou ilusão e significou mais endividamento público. Antes e depois da implementação, né, da implantação do Plano Real, ocorreram privatizações, demissões em massa, aumento de taxas de juros e de impostos, redução de gastos públicos, superexploração da força de trabalho, arrocho salarial, legislação favorável aos banqueiros e à dívida pública. Então, por um determinado período, a ilusão, né, como eu colocava, real igual ao dólar, mas o resultado foi mais endividamento interno. E em 2009, e a partir, né, do Plano Real, das alterações feitas no governo Fernando Henrique Cardoso, a partir daí, a dívida interna, que era praticamente inexistente, não parou mais de crescer. A CPI da dívida na Câmara dos Deputados, né, encabeçada pelo deputado federal Ivan Valente, do PSOL, contou com a contribuição da Auditoria Cidadã da Dívida. Né? A Auditoria Cidadã da Dívida é uma organização não governamental, quer dizer, uma associação, foi criada após o plebiscito da dívida externa, um plebiscito feito no Brasil, com a participação de mais de 6 milhões
de brasileiros e brasileiras se posicionando sobre o endividamento externo brasileiro, né? Então, a Auditoria Cidadã da Dívida tanto contribuiu com a CPI da dívida na Câmara dos Deputados, como tem dado contribuições valiosas para diversos países, como para o Equador, né, que participando através da sua coordenadora, Maria Lúcia Fatorelli, né, da auditoria da dívida do Equador e da auditoria da dívida grega. Aí um gráfico, né, que mostra a dívida interna federal, né, como eu colocava, em 1994, né, a dívida interna era do valor total de 86 bilhões de reais, 3 anos depois que começa o governo Fernando Henrique Cardoso, a dívida já ultrapassava os 291 bilhões. E, como eu colocava, de lá para cá, só tem crescido. Aí, né, mostrando meu real não é lindo, quer dizer, uma charge mostrando aí esse crescimento. Nós elaboramos uma cartilha, né, que eu considero assim, uma cartilha muito, muito importante, sobre a dívida pública, né, aí a capa da cartilha, dívida pública, que dívida é essa, como ela afeta a sua vida. Nós utilizamos essa cartilha, inclusive, como texto base para 2 turmas, né, do curso curso sobre dívida pública, né, uma parceria do Núcleo Capixaba da Auditoria Cidadã da Dívida com o IFES Campus Vitória, né? E nessa cartilha nós fazemos uma série de questionamentos e dizemos o seguinte, que a população brasileira tem o direito de saber. Aí está o link, né, da cartilha. E o que a população brasileira tem o direito de saber? Que alterações ocorreram em relação à dívida pública. Essa dívida é dívida mesmo? Na nossa história e na nossa vida, nós incorporamos, a partir de nossos familiares, pai, mãe, avós, nós incorporamos o seguinte: devo, não nego, pago quando puder. Dívida é uma questão de honra. Se eu devo, eu tenho que pagar. Então, nós partimos dessa premissa e enxergamos a dívida pública dessa forma. Nós ainda, se o Brasil deve, o Brasil tem que pagar. Se nós devemos, nós temos que pagar. Mas, em se tratando de endividamento público, nós devemos nos perguntar: essa dívida é dívida mesmo? O que fizeram com o endividamento público foi transformar esse instrumento, que deveria ser instrumento de desenvolvimento do país, desenvolvimento do Estado, desenvolvimento dos municípios, né, de implementação de melhorias para a população, etc., transformaram esse endividamento público em um instrumento de transferência do dinheiro da população para o setor privado, sem nenhuma contrapartida. Quer dizer, quando se fala de dívida, temos que botar na nossa cabeça que dívida tem contrapartida. Se a dívida cresce e eu não vi a cor do dinheiro, se ao final do ano, nas contas públicas, aparece esses empréstimos, se faz um empréstimo, isso tem que ser, essa contrapartida tem que ocorrer. Se eu devo, é porque eu tenho dinheiro. Se eu devo, é porque eu peguei o dinheiro que eu tomei emprestado e apliquei nisso, naquilo outro. O dinheiro da população, né, o dinheiro do país, o dinheiro do Estado, o dinheiro do município, é da população. Então, as dívidas, elas têm que ser legais e têm que ser legítimas. A população que paga tem o direito de ver aquilo que ela está pagando ser aplicado em benefício da própria sociedade. Então, nessa cartilha, nós perguntamos: que alterações ocorreram em relação à dívida pública? Essa dívida é dívida mesmo? Quando a dívida dos municípios, do Estado, do Distrito Federal e do país crescem,
É porque estão fazendo novos empréstimos? Quais os mecanismos utilizados para fazer a dívida crescer? Quem determina esse crescimento? Os contratos determinam isso? Todas as dívidas têm um contrato? E essas dívidas não prescrevem? Será que essas dívidas não já foram pagas? Por que a dívida externa cresceu tanto na época da ditadura militar? Por que a dívida interna cresceu tanto com o Plano Real? E por que os governantes impedem que essas perguntas sejam respondidas? Por que impedem que a auditoria, que é uma análise das contas, né, do endividamento público, seja feita, para que tenhamos respostas a essas questões? Né? Inclusive, houve, tanto o governo Dilma como o governo Temer vetaram a auditoria da dívida que tinha sido aprovada em determinado momento no Congresso. Então, que mecanismos legais e ilegais vêm sendo utilizados pelos governos em relação à dívida pública? O que ocorre com cada um deles? Tem impacto sobre a dívida pública? E qual o impacto da dívida pública sobre a vida das pessoas? Como ela afeta os serviços públicos e as políticas sociais? Como afeta a educação, a saúde, o saneamento, né? E por aí vai. Porque essa dívida não para de crescer, mesmo sendo destinado todos os anos cerca de 50% de tudo que é arrecadado para pagamento de juros e amortizações? Porque os estados, de um modo geral, estão quebrados? Porque, ao invés de auditar, analisar essa dívida, os governos, todos indistintamente, à exceção de Getúlio Vargas naquele período, todos preferiram fazer ajustes fiscais e reformas penalizando a população, acabando com a saúde, a educação, segurança e contribuindo para a violência e morte em nosso país. Quer dizer, ao invés de fazerem a auditoria, preferem penalizar a população. Quem determina essa política? Qual o valor dessas dívidas hoje? Aí tem um site, no site da auditoria, tem um link aí, para se acessar, tem no site da Auditoria Cidadã da Dívida o dividômetro, que sempre está colocando, né, de uma forma atualizada o tamanho da dívida. Então, vocês podem acessar, analisar lá, explica, inclusive, como é que são feitos esses cálculos. Né? E é importante que se diga que todo o trabalho da Auditoria Cidadã da Dívida é feito com base em dados oficiais. Então, o impacto da dívida pública sobre a vida das pessoas. Todos os anos, a Auditoria Cidadã da Dívida faz essa pizza, o gráfico da pizza. Aí mostra quanto é que foi para juros e amortizações da dívida, quer dizer, essa parte amarela aqui, isso aqui é o que foi o orçamento federal executado no ano passado, em 2021. Então, de 3,861 trilhões, 1,96 trilhão foi para pagamento de juros e amortizações da dívida. O restante está aqui fatiado. Então, por isso, essa destruição total em nosso país, por isso, esse estado de barbárie e de calamidade em que se vive. Então, vocês podem analisar esse gráfico. É um gráfico, inclusive, que tem sido atacado pela imprensa burguesa, por jornais que estão a serviço dos interesses dos banqueiros e do grande capital, né? E tem sido atacado também por setores que deveriam e têm a obrigação de combater essa forma de endividamento, mas, infelizmente, fizeram coro, né? E não querem assumir, né, a responsabilidade e o posicionamento, a opção, né, que fizeram. Então, esse gráfico é muito importante, vocês podem analisá-lo e aprofundar, né, o conhecimento sobre ele. O orçamento de 2022 destina mais de 2,4 trilhões. Então, quer dizer, em 2021, só para a dívida pública,
foi 1,96 trilhão. Para esse ano, agora, um momento, para esse ano agora, são 2,4 trilhões que está na lei do orçamento, para pagamento de juros e amortizações da chamada dívida pública, né? Uma dívida que, como eu coloquei, nunca foi auditada, né? E até o Tribunal de Contas da União, né, já declarou, como a Auditoria Cidadã da Dívida vem divulgando, já declarou que a dívida, o endividamento brasileiro, não tem servido para investimento no país. Então, quer dizer, mais da metade, quase que a metade, dependendo, varia pouco de ano para ano, está indo para a dívida pública, e o próprio Tribunal de Contas da União diz que isso não serviu para investimento no país. Está servindo para quê? O gasto com a dívida pública, né, para vocês terem ideia, em 2020, teve um aumento de 33% em relação ao gasto de 2019, o de 2021, um aumento de 42% em relação ao valor gasto em 2020. Mesmo com esses vultosos pagamentos, a dívida pública federal aumentou 708 bilhões em 2021. Passou de 6,935 trilhões para 7,646 trilhões. Cadê esse dinheiro? A dívida aumentou e cadê o dinheiro que ninguém viu? O que se vê ao analisar os dados oficiais, como faz a Auditoria Cidadã da Dívida e outras organizações, o que a gente vê é o seguinte, e a auditoria também tem denunciado isso, quer dizer, não precisava terem feito tudo que fizeram nesses 2 anos de pandemia, né, dizendo que não tinha dinheiro, que não tem recurso, a população extremamente penalizada, na miséria, a fome, né, gritante, a falta de saúde, a falta de atendimento, a falta de leite, a falta de oxigênio, a falta de tudo. Então, enquanto isso, há anos, o governo tem trilhões, né, em torno de 5 trilhões ou mais de 5 trilhões no caixa. 1,736 na conta única do Tesouro Nacional, quase 1 trilhão no caixa do Banco Central e mais de 2 trilhões em reservas internacionais. A grande maioria dessas reservas internacionais são nos Estados Unidos, a juros quase zero, né, beneficiando aquele país em detrimento do nosso e da população brasileira. Então, a auditoria diz que a crise fabricada, né, alterou, né, afetou os estados e municípios, né, porque os estudos da auditoria também mostram isso. Quer dizer, até 2014, 2013, 2014, não se falava nessa crise, né? Então, os estudos e os gráficos, e vocês podem ver isso também, né, nas publicações da Auditoria Cidadã da Dívida, é nítido, é visível, né, a crise fabricada, né, em detrimento da população para beneficiar o sistema financeiro especialmente. Então, esse dinheiro todo, né, como eu colocava, há vários anos está reservado para os rentistas, né? Está reservado para aqueles e para aquelas que são poucas famílias, megas empresas, né? Os banqueiros, especialmente, não está reservado para eles, que vivem só da especulação financeira, só da renda do dinheiro dos outros. Então, enquanto isso, né, a dívida cresce e a população padece. Então, para que tem servido essa crise fabricada e todas essas medidas? Quem impõe essas medidas? Aí é algo muito importante também, né, compreendermos. Tem servido para justificar as medidas do governo. O discurso todo, na imprensa, os parlamentares, de um modo geral, o discurso é que precisa fazer o ajuste, que precisa fazer a reforma, que precisa fazer isso e aquilo
porque senão não vai ter aposentadoria, porque senão não vai ter saúde, porque senão não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter aquilo outro. Com dinheiro em caixa. Com dinheiro em caixa. Então, para que tem servido? A Emenda Constitucional 95, né, que é a PEC do teto dos gastos, que congelou por 20 anos os investimentos, né, em gastos e políticas sociais. Achando pouco, aprovaram colocar o ajuste fiscal na Constituição Federal, para não terem que estar aprovando lei, né, e desgastando junto à população. A Emenda Constitucional 93, que aumenta a desvinculação das receitas da União para 30%. Né, essa desvinculação das receitas da União pega dinheiro, recursos da Seguridade Social, das políticas sociais, recursos que deveriam estar sendo empregados nos serviços públicos, pega isso tudo e destina para que a União, Estados e municípios gastem ao seu bel prazer. E essa DRU foi criada em 1994 com o nome de Fundo Social de Emergência. Então, tem servido para Lei Complementar 159, desonerações danosas, as reformas, né, para esquemas fraudulentos, para o plano Brasil Banqueiro, várias PECs, propostas de emendas constitucionais e várias legislações que estão citadas neste slide, que é uma síntese, né, do que a Maria Lúcia Fatorelli apresentou ontem na reunião do Conselho Político. Né? Peguei esse slide aí dela para sintetizar aqui. E quem que impõe essa política? As pessoas ficam se perguntando, sim, mas isso ocorre em todos os governos? Mas tem candidato que, antes de chegar à presidência da República, ou antes de chegar ao governo do Estado, antes de chegar ao parlamento, falava outra coisa, por que agora estão favoráveis, etc. Então, porque, infelizmente, os e as governantes, de um modo geral, têm se submetido às imposições de um banco que eu não sei se vocês já ouviram falar dele, né? O Banco BIS, que é o Banco de Regulações Internacionais. Esse Banco BIS ele foi criado, né, após a queda da Bolsa de Valores em Nova York, né, em 1929, os poderosos do mundo, né, reunidos, criaram o BIS. E qual era a preocupação deles e qual tem sido a preocupação deles e dos órgãos, né, que fazem parte desse BIS? A preocupação é como manter o controle, né, sobre controlar os países, né, manter a estabilidade do sistema financeiro, para que eles não tenham sobressaltos, entra crise e sai. Por isso é que entra crise e sai crise. E os bancos só lucram. Os bancos não têm prejuízo. Mesmo em plena pandemia, os bancos lucraram. Então, há toda uma parafernália, toda uma engrenagem, né, que mantém esse controle e essa dominação. Então, esse Banco BIS, e aqui tem um artigo que eu escrevi, intitulado Banco BIS e o Sistema da Dívida. Né? Está também no site da Auditoria Cidadã da Dívida. Então, esse banco ele é composto são 129 bancos centrais associados e 62 bancos, repetido, 62 bancos centrais associados
e 129 bancos centrais subordinados. Então, esses 62 que são os associados, eles são os donos do BIS. Os outros 191 são subordinados. O Banco Central do Brasil é um banco subordinado ao Banco BIS. E nós sabemos que um banco subordinado, né, se subordina, obedece, acata, encaminha as recomendações e as imposições, né, do seu dono. Né? E tem um detalhe: desses 62, apenas os bancos centrais da Alemanha, né, aqui são a Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Itália e Inglaterra, quer dizer, esses 6 países aí, eles detêm mais de 55% das ações, né, que têm poder de voto, quer dizer, das ações desses 62. Né? Então, na verdade, são esses 6 países que controlam e que mandam no Banco BIS, que é um banco privado. Quer dizer, tem justificativa um banco central de um país ser subordinado a um banco privado estrangeiro? Né? A sede é na Suíça, mas tem escritório em Nova York e no México, se não me falha a memória. Então, esse Banco BIS ele foi criado em 1930, na Conferência de Haia. Né? Esse banco organizou a Conferência de Bretton Woods, né, que ocorreu nos Estados Unidos, e lá eles criaram o FMI, o Banco Mundial, que são as mãos, né, quer dizer, o Banco BIS é o operador do sistema capitalista, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e outros órgãos que foram criados, né, são os braços. Então, em 1962, os ministros e presidentes dos bancos centrais criaram o G10, né, que se chama Arranjos Gerais para Empréstimos. Né? E, em 1974, o BIS criou o Comitê de Basileia para Supervisão Bancária. Né? Então, esse Fórum Internacional, esse Comitê de Basileia, né, estabelece as recomendações. Então, as recomendações de Basileia são conhecidas como Basileia I, Basileia II e Basileia III. Né? Essas recomendações foram adotadas como resposta à crise financeira de 2007 e 2008. E desde 2013, o Brasil, né, através do Banco Central do Brasil, vem adotando as recomendações de Basileia III, né, através de normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. E aqui é importante também vermos quem compõe o Conselho Monetário Nacional. Quer dizer, o Conselho Monetário Nacional é composto apenas pelo ministro da Economia, presidente do Banco Central e pelo secretário especial do Ministério da Economia. E como a Auditoria Cidadã da Dívida tem denunciado, o ministro da Economia, a partir do que, né, saiu na imprensa, o ministro da Economia, o presidente do Banco Central, inclusive, tem seus recursos aplicados em paraísos fiscais e não no Brasil. Então, imagina os interesses, né, que são operados até mesmo em benefício próprio. Então, para que a gente entenda que isso não é algo de agora e não é algo novo, quer dizer, é tudo muito orquestrado, muito articulado. Então, é a política, é a economia, as leis, né? E isso tudo impacta sobre os direitos, sobre a sociedade, sobre a vida das pessoas, né? Sobre a vida dos seres vivos de um modo geral. Então, 4 modificações prepararam o Brasil para ser o paraíso dos banqueiros. A Constituição de 1946, após a Segunda Guerra Mundial, a reforma do sistema financeiro, em 1964, após o golpe militar, a Constituição Federal de 1988, quer dizer, dá até para se surpreender, porque, nossa, não era Constituição Cidadã, né? Então, após o fim da ditadura militar, então, em comparação com legislações anteriores, né, a Constituição de 88 deixou tudo para ser regulamentado. Então,
tinha um artigo, o artigo 192, de forma detalhada o que deveria ser feito. Detalhado para que os outros fizessem, e, obviamente, não saiu do papel. E aí, no dia 29 de maio de 2003, já no governo Lula, né, é aprovada a emenda constitucional número 40, e essa emenda constitucional número 40 retirou todo aquele detalhamento que existia na Constituição, no artigo 192 da Constituição Federal, né, a Constituição de 1988, levando consigo, inclusive, o que era o teto máximo de juros, né, que eram de 12% ao ano. Os juros no Brasil, de acordo com a Constituição, eram para ter sido, que não foi regulamentado e acabou sendo retirado, o juro era para ficar no patamar de 12%. Então, há um verdadeiro sistema da dívida, né? Essa expressão sistema da dívida foi definida, né, foi colocada pela coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli, né, uma pessoa que tem se dedicado há mais de 20 anos, né, é uma auditora fiscal, né, coordena a Auditoria Cidadã da Dívida e tem se dedicado a desvendar, a denunciar, a conscientizar, a contribuir para que a sociedade brasileira tome conhecimento sobre o que de fato acontece. Para que vocês tenham uma ideia, aquela cartilha que apresentei anteriormente, né, ela foi publicada, saiu, pegamos na gráfica no dia 28 de outubro de 2018, né, no final de outubro de 2018. Vocês terem uma ideia, nós precisamos atualizar essa cartilha. Quer dizer, a cartilha não tem nem 4 anos, precisa ser atualizada. Lá nós falávamos sobre o FMI, Banco Mundial, etc., mas não fizemos referência ao Banco BIS. Precisa atualizar sobre a questão da previdência social, do ajuste fiscal, a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Remuneração da sobra de caixa dos bancos, que também é chamado de depósito voluntário, né? Quer dizer, os bancos voluntariamente vão lá e depositam, né, o dinheiro e são pagos no Banco Central e são pagos, né, recebem juros por isso. Então, a Auditoria Cidadã fez toda uma campanha, toda uma luta em relação a essa questão da remuneração da sobra de caixa dos bancos, né, a Bolsa Banqueiro, foi aprovada em julho de 2021, e o autor do projeto foi o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Aqui é também um slide da Auditoria Cidadã da Dívida, que mostra esse funcionamento da Bolsa Banqueiro, né? Quer dizer, o dinheiro que os bancos, que está depositado nos bancos, é dinheiro da população, das empresas, não é dinheiro dos banqueiros, né? Esse dinheiro deveria ser utilizado para empréstimos a juros baixos, mas isso não ocorre, né? Mesmo durante a pandemia, quando o governo deu mais de 1,2 trilhão, colocou nas mãos dos bancos para que fizessem empréstimos a juros baixos, não fizeram, né? Então, o que os bancos preferem? Preferem não emprestar, o que sobra, eles depositam no Banco Central e são pagos, recebem juros por isso. Quer dizer, o Tesouro pega títulos da dívida, dá para o Banco Central negocia com os banqueiros. Dessa forma, o Banco Central paga juros. E qual é o dinheiro do Banco Central? Como que o Banco Central paga esses juros? Quer dizer, é o Tesouro Nacional emitindo títulos da dívida pública. Então, no site da Auditoria Cidadã, tem muito sobre essa questão da Bolsa Banqueira. Então, assim, como vemos, né, a pandemia tem servido para acelerarem os ataques e favorecerem ainda mais aos banqueiros com o discurso desumano de que é para pagar auxílio emergencial.
para fornecer para os pequenos, para os médios, etc. Então, assim, dá uma indignação que vocês não têm, assim, que muitas pessoas não têm ideia, né? Quer dizer, não é a emergência, a PEC emergencial não era em função da necessidade da população que desempregada, que correndo risco de contrair a Covid-19, ou vendo familiares, amigos, parentes morrerem, não terem sequer um leito para, muitas vezes, para se tratarem, né? Enquanto isso, eles, com essa PEC emergencial, dizendo que era para buscar recursos para poder pagar nada disso. Tinha dinheiro em caixa. O objetivo do Paulo Guedes e companhia, presidente o Rodrigo Maia, Arthur Lira, essa turma toda, o objetivo era assegurar na Constituição e nas leis os interesses dos banqueiros, para que, independente de quem seja o governante do país, independente de ter crise ou não ter crise, de ter pandemia ou não ter pandemia, eles continuem lucrando às custas da população. Então, aí também são alguns dessas PECs, né? Eles aprovaram a independência do Banco Central, a elevação da taxa de juros pelo Banco Central sem nenhuma justificativa, a PEC 186, que é a Emenda Constitucional 109, que coloca o ajuste fiscal na Constituição Federal. Tem projetos para dolarização, né, e liberdade para as operações serem feitas em dólar, dentro do país, as operações serem feitas não na moeda nacional, mas em dólar. Tem legislação que eles estão querendo fazer isso. Privatizações insanas, securitização de créditos, que é um esquema fraudulento que eles vêm tentando impor o tempo todo. Tentaram lá na reforma da Previdência do Temer, eles colocaram, mas retiraram. Tem vários projetos que inclusive, já foi aprovado no Senado, né? Ainda não conseguiram aprovar na Câmara, né? Esses projetos, a Auditoria Cidadã da Dívida tem denunciado. Esse esquema é um esquema que eles vão meter a mão, né? Eles já estão fazendo de forma ilegal, né? Tem CPI, como a CPI da PBH Ativos em Belo Horizonte, tem ações judiciais em vários estados. Então, é um esquema fraudulento que eles já vêm implementando, que desvia o dinheiro, você paga, né? O contribuinte deposita no banco, e esse dinheiro, ao invés de ir para a conta do município, para a conta do estado, quer dizer, esse dinheiro vai para uma conta vinculada, né? Vinculada ao banqueiro, né? Administrada pelo banqueiro, e só daí o que sobra, ele retira o que quer, né? E a outra parte é que vai para o caixa do município ou do estado. Até assim, é um negócio que é difícil até de acreditar, mas governadores, prefeitos de vários estados e de vários municípios estão entrando nesse esquema. Então, é o denominado esquema de securitização de créditos. É importante que vocês procurem compreender melhor sobre ele. O orçamento de 2021, já falei, né, de 2022. E aí também é a divulgação de algumas lives, né, palestras, artigos, audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, né, dos quais que estão no site da auditoria e que a Maria Lúcia participou. Foi, inclusive, nessa audiência no Senado, que o representante do Tribunal de Contas da União disse que a dívida não tinha servido para investimento no país. Então, a Auditoria Cidadã da Dívida não é contra, é bom que a gente diga isso, a Auditoria Cidadã da Dívida não é contra que a União, os estados
e os municípios façam dívida pública para investir nas políticas sociais, para investir nos serviços públicos, no desenvolvimento social e econômico do nosso país. Nada contra. Se é contra, emitir títulos da dívida, criar dívida para alimentar esse esquema fraudulento de desvio do dinheiro da população. Né? O problema, né, como já reforçando, o problema é que não é para isso que o Brasil está se endividando cada vez mais. Né? Não é para atender aos interesses da população, não é para desenvolver o nosso país, não é para investir na educação, na saúde, no saneamento, no trabalho, na terra, no lazer, na segurança pública. Não é para isso. Né? Infelizmente, o endividamento tem servido para engordar ainda mais o caixa de um punhado, né, de banqueiros e grandes empresários articulados. Então, a pandemia escancarou a realidade brasileira, né, e como a população está pagando, né, pagando com a vida, vimos Brumadinho, Petrópolis, Mariana, e isso para falar das tragédias anunciadas, porque são anunciadas, todo mundo sabia que aquele risco corria, né? Essas tragédias anunciadas, e não citar a tragédia cotidiana anunciada que a população brasileira está submetida. Quer dizer, nós somos um país que os índices de morte, né, que os índices de violência são índices de países em guerra. Né? E não há nenhuma guerra declarada, a não ser dos poderosos, do grande capital, contra os interesses da população. Então, são inúmeras as ilegalidades e ilegitimidades da dívida pública. Eu também já escrevi um artigo sobre isso, como trabalho de um curso da Auditoria Cidadã da Dívida que eu fiz. Né? E nós precisamos compreender isso tudo para exigir e forçar as mudanças efetivas, sob pena de aprofundar ainda mais a barbárie. Né? Como diz a Auditoria Cidadã da Dívida, é hora de virar o jogo. Né? E nós defendemos, né, temos a organização, a associação denominada Auditoria Cidadã da Dívida, e nós defendemos a auditoria pública, né, a auditoria da dívida pública com participação cidadã, com participação da sociedade, para que a gente possa começar a reverter esse quadro, começar a fazer com que o dinheiro da população seja destinado para os serviços públicos e para os interesses da população brasileira. Né? Então, para isso, nós precisamos combater o sistema da dívida, que se alimenta e é favorecido por quê? Pelo financiamento de campanhas, pelo sistema político, pela grande mídia, né, os grandes meios de comunicação, pelo modelo econômico, né, pela corrupção, pelos privilégios financeiros e por aí vai. Então, aqui a pizza, né, mostrando aí o que é esse sistema da dívida, o que significa esse sistema da dívida, o que isso tudo aqui ocasiona na vida das pessoas. Precisamos compreender o que ocorre com o nosso dinheiro, com o dinheiro da população, com o dinheiro do nosso país. O dinheiro depositado nos bancos, como eu já coloquei, não é dos banqueiros, é das pessoas e das empresas. O dinheiro que é arrecadado e gasto pelos e pelas governantes não é deles e delas, é da população, assim como o dinheiro das empresas estatais. Então, é o nosso dinheiro que está sendo utilizado contra nós e em detrimento, né, de uma vida digna, como temos direito e temos condições de ter, com as riquezas que o nosso país tem. Então, com tanto dinheiro e com tantas riquezas, nós não podemos aceitar
viver na barbárie, né? Então, recomendamos que vocês acessem as redes sociais da Auditoria Cidadã da Dívida. Aqui tem a capa de dois livros muito importantes. No Brasil não existe livros, publicações, você encontra sobre tudo, mas quando se trata sobre a dívida dos estados, sobre a dívida de um modo geral, não são muitas as publicações. Então, a auditoria tem sido pioneira, né, nesse trabalho. Então, esses dois livros eles estão no site da Auditoria Cidadã da Dívida, gratuitamente, pode ser, vocês podem pegar esses livros lá, salvar, né, e ler esses livros gratuitamente. E convido, né, a todos e todas, não só a participarem, mas a divulgarem, a incentivarem que outras pessoas participem, né? Participem de todas as atividades da Auditoria Cidadã da Dívida e dos núcleos estaduais. Então, quem tiver interesse em participar do Núcleo Capixaba da Auditoria Cidadã da Dívida, entre em contato conosco, né, para que possamos estar envolvendo vocês nas atividades que, mesmo com muitas dificuldades, nós temos realizado, né? E inscrevam-se e divulguem a 11ª, quer dizer, a 11ª turma do curso sobre a dívida dos estados e a necessidade de auditoria. Então, é um curso muito bom, que a Auditoria Cidadã da Dívida está realizando, né? As inscrições estão abertas, acessem o site da auditoria, façam a inscrição e se juntem, né, a nós nessa luta em defesa do nosso país, em defesa da população brasileira, em defesa, né, das nossas riquezas, em defesa da dignidade, né, de uma vida digna, né, para o povo brasileiro. Nós temos condições de ser uma grande nação, né, sob todos os aspectos. E, para isso, precisamos participar, compreender, estudar, divulgar, mobilizar, lutar. Então, muito agradecida a vocês por essa oportunidade.